Fala pessoal do canal, bem-vindo a mais um vídeo aí. Vídeo 2 sobre roteamento estático. Trouxe aqui hoje para vocês outros 3 tipos de rotas, né? Lembrando que na aula passada, né, nós vimos Connected Routes, Local Routes, sendo esses 2 tipos de rotas que aparecem no nosso roteador, né? Elas são atribuídas quando você configura o endereçamento de IP nas portas do roteador. E teve mais um tipo, que foi uma rota estática que a gente configurou, que foi a Network Routes, né? E faltou só eu tecer um comentário, pessoal, sobre esse tipo de rota, né? As Network Routes. Vocês lembram, por exemplo, quando no R1, né, a gente configurou uma rota lá para a rede do PC2, a gente configurou o comando IP Route, né? A gente colocou o ID da rede, que era o 20.0, em seguida a máscara, né? Foi essa rota que a gente configurou na aula passada, todas com essa máscara bem aqui, né? Máscara de classe C. Se a gente fizer o cálculo rapidinho, pessoal, baseado nesse ID de rede, nessa máscara, a gente vai achar um intervalo de endereçamentos IP, né? Que vai do 192.168.21 até 192.168.20.254. Ou seja, esse comando aqui, a IP route, né, ele cria na nossa tabela de roteamento uma instrução, né, para o roteador entregar o pacote para todos os IPs dentro de uma determinada rede. Por isso que isso é chamado de Network Routes, ou rotas para redes inteiras, tá, pessoal? Só faltou ter esse comentário lá. E eu estou falando isso, deixando isso claro, porque a gente vai começar hoje vendo um tipo muito parecido de rota, né? Só que referencia apenas um dispositivo, que é a Static Host Routes. Será a primeira que a gente vai ver. A gente vai passar por Floating Routes e terminando em Default Routes também. Tudo a gente vai ver hoje, perfeito? Aqui no nosso laboratório, pessoal, fiz uma pequena modificação. Esse novo laboratório está aí na descrição para você baixar. Eu adicionei um link serial entre o R2 e o R3, perfeito? E a documentação aqui embaixo sobre os IPs utilizados em cada interface. Maravilha, então a gente tem essa topologia nova. Recomendo para quem não assistiu a aula anterior, assista lá e tente resolver também, tente configurar. E vamos cair com a mão na massa aqui, pessoal. Então vamos começar falando sobre a Static Host Routes, pessoal. Ela é muito parecida, né? Configuração, ela é muito semelhante à nossa configuração da Network Route, né, que a gente viu aula passada. Vamos dar um configure e terminar o nosso roteador. Para configurar rotas estáticas, eu preciso estar no modo global, né? E o raciocínio é muito simples, né? A gente tinha uma rota para a rede do PC2 como um todo. Então qualquer computador que entrasse aqui e conectasse no R2 ia fazer parte dessa subnet, e o nosso R1, portanto, ia ter uma rota, né, para entregar o pacote para qualquer computador dessa rede. Mas agora eu não quero criar uma rota para a rede inteira. Eu quero criar para um dispositivo em específico, que no caso aqui vai ser o nosso PC2, nosso objeto de estudo. Então o IP do PC2, ó, é 192, se eu deixar o cursor por cima aqui, é 192.168.21. Então aqui no nosso R1 agora, para a gente criar uma rota só para o PC2, é muito simples, pessoal. A gente dá o comando IP route, mesmo comando, e aqui ao invés de eu colocar o ID da rede do PC2, eu coloco o próprio IP do PC2 com uma máscara /32. Então o que eu estou dizendo para o meu roteador? Se você quiser mandar um pacote lá para o PC2, somente para o PC2, né, e agora a gente adiciona a instrução de entrega, você vai mandar para, vou usar o Next Hop aqui, tá, pessoal, que a gente já aprendeu aula passada, que é a giga 0/0/0 do R2, que tem o IP 10.0.12.2, né? 10.0.12.2. Então, para você mandar, estamos ensinando para o R1, né? Para você mandar um pacote lá para o PC2 e somente para o PC2, você vai soltar esse pacote, né? Você vai mandar lá para o R2, cujo IP é o 10.0.12.2, que é o nosso próximo salto. Vou dar um Enter, rota está devidamente configurada. Se a gente soltar o do show IP route para ver a nossa tabela de roteamento, esse do aqui, pessoal, eu só uso, já expliquei isso, eu acho, né? Eu só uso porque eu estou no modo de configuração, tá? Se eu sair isso aqui, eu vou dar um End, no modo privilegiado, é só show IP route. Se a gente for verificar nossa tabela de roteamento agora, pessoal, reparem que a nossa rota está aqui, está configurada, né?
letra S, tipo static. A gente tem o próprio IP do PC2 com slash aqui, /32, né? Significando o quê? Esse próprio dispositivo, esse próprio IP. E como a gente referenciou o NectHop, está aqui via, né, o próximo salto, que é o 10.0.12.2. Comentário que eu não fiz na última aula, pessoal. Essa rota, qualquer rota estática, pessoal, ela só vai entrar na tabela de roteamento se o nosso próximo salto tiver uma rota também dentro da nossa tabela de roteamento. Como assim, Luiz? Bom, a gente não referenciou o próximo salto dessa rota como 10.0.12.2, que é o IP lá do R2, que é esse IP dessa giga 0/0/0. Essa rota ela só entrou na nossa tabela de roteamento, essa rota estática que a gente configurou, porque o roteador ele tem uma rota para alcançar esse próximo salto, que é justamente uma rota do tipo connected, que está aqui em cima. Que de novo, né? Relembrando a aula passada, essa rota aqui entrou na nossa tabela de roteamento porque o nosso R1 ele tem um IP configurado nessa mesma rede aqui, perfeito? Então, o nosso R1 ele sabe como chegar nesse próximo salto, é por isso que a rota ela entrou na nossa tabela de roteamento. Então, às vezes você pode enfrentar um problema no qual você está configurando uma rota estática, só que você não sabe o porquê ela não aparece na sua tabela. Pode ser que ela não apareça porque o próximo salto que você referenciou não tem uma tabela válida dentro da sua tabela de roteamento para chegar naquele próximo salto. Perfeito, pessoal? Então é isso. Reparem também, galera, que aqui na nossa tabela de roteamento tem rotas com a legenda O à esquerda aqui, né? Legenda O. Se a gente for aqui no na nossa colinha aqui em cima dos códigos, vocês veem que o O ele é para OSPF, são rotas via OSPF, que é um protocolo de roteamento dinâmico. Isso aqui, pessoal, eu configurei, já está no lab pré-configurado, porque isso vai servir para quando a gente estiver falando de floating routes, então eu já deixei configurado. Mas basicamente ele vai ter as redes que a gente configurou na aula passada na mão. Né? Aqui no R1 a gente vai ter a rede, uma rota para a rede 20 e uma rota para a rede 30. Perfeito? Então a mesma coisa que a gente tinha configurado como rota estática está aparecendo aqui via OSPF. A leitura para o roteador não muda grandes coisas não. Perfeito? Depois a gente vai entender melhor quando a gente for falar de rota dinâmica, mas basicamente é isso. Bom, galera, reparem o seguinte, ó. Agora para o nosso R1, para ele chegar, para ele mandar um pacote lá para o PC2, eu quero que vocês reparem que na nossa tabela de roteamento nós temos duas rotas possíveis, né? A gente tem essa rota via OSPF, que é uma rota para a rede 20.0, no qual o PC2 se encontra, né, com /24. E a gente também tem uma rota diretamente para o IP do PC2. Então a gente tem duas rotas válidas para entregar uma informação para o PC2 aqui no R1. E aí eu vos pergunto, pessoal, qual é a rota que o nosso R1 vai escolher? Ele vai escolher a do OSPF ou ele vai escolher uma rota estática, aqui embaixo? E essa informação é muito importante, eu espero que vocês tatuem ela na mente de vocês aí, porque cai muito em CCNA, né? Quando a gente está falando sobre decisões de entrega, a regra mais importante é o maior prefixo, pessoal. O maior prefixo, ele sempre ganha uma disputa entre rotas. Então aqui a gente tem uma disputa entre essas duas rotas, só que a nossa rota estática, ela tem a maior máscara. O prefixo dela é mais específico do que o /24. Portanto, por esse motivo, sempre que o nosso R1 tiver que mandar uma informação para o PC2, ele vai escolher a rota estática ao invés da rota via OSPF. Esse é o primeiro critério de escolha para o roteador mandar um tráfego para uma rota, escolher entre uma rota ou outra, tá, pessoal? O prefixo, o maior prefixo, mais específico, ele sempre ganha. E aqui eu posso provar para vocês, ó, se eu soltar o comando show IP route e colocar o IP do nosso PC2, o que eu estou falando aqui para o meu roteador? Eu quero que o meu roteador mostre a rota que ele vai selecionar quando ele tiver que mandar o tráfego para o PC2. Então ele vai mostrar a rota que ele vai selecionar. Se eu der um Enter, ó, ele selecionou a rota, ó, non via conhecido via estático, que é justamente a rota estática aqui em cima. Então, para soltar o tráfego para o PC2, provando aqui para vocês que o nosso roteador vai escolher a rota estática em detrimento da rota via OSPF, né?
Só que eu poderia, né, não ter essa rota estática aqui, ó. Eu vou rapidinho remover ela só para mostrar para vocês, ó. Eu vou dar um no nela, no IP route para aquela rota. Se eu olhar novamente na nossa tabela de roteamento, ó, a rota estática ela sumiu. Agora o R1 para entregar informação lá para o PC2, ele só tem essa rota via OSPF. E se eu repetir aquele mesmo comando, ó, show IP route lá para o IP do PC2, os senhores vão ver, ó, que agora é non via OSPF, porque eu removi a rota estática, ela estava ganhando da rota OSPF, né? Só que agora não existe mais, só existe a rota OSPF, portanto, nosso roteador, agora quando ele for mandar a informação para o PC2, ele vai via a rota OSPF. Maravilha? Então é isso, galera. Isso são host routes, são rotas para um destino em específico. Só você lembrar que você configura do mesmo jeito, que é a rota que a gente aprendeu na semana passada, Network Routes, só que você coloca a máscara Baum/32 ali, tá? Beleza, vamos para a próxima, que são as Floating Routes, ou as rotas flutuantes. Qual é o sentido dessas Floating Routes, né, pessoal? Rota flutuante. Eu vou pegar o R1 de novo aqui como exemplo, né? E por isso que eu adicionei esse outro caminho entre o R2 e o R3, tá, pessoal? Eu quero que vocês reparem o seguinte. Para o R1 chegar agora no PC2, vamos usar o PC2 de novo também como exemplo, o R1 agora ele tem dois caminhos possíveis. Ele tem o caminho via R2, então ele pode mandar o tráfego aqui para o R2, e o R2 faz a entrega normalmente lá para o PC2. Só que ele também tem um caminho adicional agora via R3. Então o R1 para mandar informação para o PC2, ele também poderia vir aqui via serial link, mandar para o R3, o R3 mandar para o R2 e o R2 mandar para o PC2. Então tem dois caminhos possíveis, né? Para a nossa tabela de roteamento, como vocês podem ver, galera, para mandar o tráfego lá para o PC2, eu só tenho uma rota aqui que está aparecendo na nossa tabela de roteamento, que é via o próprio R2, ó, via 10.0.12.2, né? Que é o IP do nosso R2. Então eu só tenho essa rota aqui. O que é uma floating route, pessoal? Quando você tem um caminho principal, né? Um caminho principal para você alcançar determinada rede, e você tem essa rota lá no seu roteador, você pode adicionar uma rota também backup para chegar nesse mesmo destino. Então o que eu quero fazer aqui com vocês? Como eu já tenho a rota para chegar no PC2 via R2, conhecida via OSPF, a gente vai configurar uma rota estática backup saindo do link serial até o R3. Né? Como é que a gente faz isso? O comando é sempre o mesmo, né? IP route, então vamos aqui na configuração. Dá um configure terminal, travou aqui meu terminal. Então vamos configurar, pessoal. IP route. Eu vou colocar a rede do PC2, né, que é a 20.0. E eu vou colocar a máscara para a rede do PC2. Só que agora, como próximo salto, eu quero sair agora via R3, né, que vai ser a nossa rota backup. O próximo salto aqui do R3, né, vocês lembram lá que link serial poderia só referenciar o Outgo Interface, né, mas aqui eu vou botar o próximo salto, que vai ser o IP 10.0.13.3, né, 10.0.13.3, que é a porta serial do R3 que está conectando aqui meu R1. Maravilha. Ele não reclamou, né? Se a gente olhar nossa tabela de roteamento, vocês veem que a gente tem uma rota connected até o próximo salto, né? Que é o IP do R3. Então essa rota ela vai aparecer na nossa tabela de roteamento. Vou dar um do show IP route. E a rota apareceu, né? A rota apareceu também aqui, pessoal. Ó. Lá para o 92.168.20.0, que é a rede do PC2, via R3. Maravilha. Só que onde está a outra rota via R2, pessoal? A outra rota via R2, ela sumiu. Era uma rota que tinha um códigozinho ó, aqui à esquerda. Ó. Se a gente subir aqui rapidinho, ó, vocês vão reparar ó, que aqui em cima, antes da gente ter configurado a rota, essa rota estática, a rota estava aqui, ó, bonitona, via R2. Só que quando eu configurei a rota estática,
ela praticamente substituiu essa nossa rota via OSPF. Não era o comportamento que eu queria. O que eu queria, pessoal? Eu queria que essa nossa rota nova entrasse como uma rota backup, né? Como assim rota backup? Eu queria que, se essa rota principal caísse, a rota backup assumiria. Só que não é o que está acontecendo. A nossa rota backup está substituindo a rota principal. Por que isso está acontecendo, pessoal? E aí entra mais um conceito aqui sobre como os roteadores escolhem qual rota vai para dentro da tabela de roteamento. Vocês estão vendo esse primeiro atributo aqui entre colchetes, que aparece na maioria das rotas, ó. As rotas via OSPF que está com 110, e toda a rota static com código S, ela vem com o número 1 aqui, ó. Essa aqui outra é o OSPF, também está com 110. O que significa esse número bem aqui, pessoal? Isso aqui a gente chama de distância administrativa. Toda rota ela tem um valor de distância administrativa. E o que esse valor ele nos diz? O que ele diz para o roteador? Ele diz quão confiável é aquela rota para o roteador. Quanto menor o número, melhor ele é. Então vocês reparam que a nossa rota estática ela tem um número 1, que é bem baixo. Já a nossa rota via OSPF tem um número 110, que é muito mais alto. O que acontece aqui? O que está acontecendo no nosso caso, pessoal? Por a rota estática ela ter uma distância administrativa bem menor que a nossa rota via OSPF, se eu configuro uma rota estática para a mesma rede do OSPF, o nosso roteador ele vai escolher a rota estática em detrimento da rota do OSPF por conta do valor da distância administrativa ser menor. Então vamos lá, ó. Vou até para o meu quadro negro aqui. Imagina, pessoal, que lá no teu... botar um valor arbitrário aqui, botar lá para a rede 30. Imagina que na sua tabela de roteamento você tem uma rota do tipo O, né? Que é o SPF, lá para o prefixo da rede, né? O 92.168.30.0. Reparem na máscara aqui que ela é um /24, correto? Imagina que você configura depois uma rota do tipo estática para o mesmo prefixo, pessoal. Essas rotas elas não são idênticas. Elas são idênticas. Elas estão referenciando o mesmo ID de rede e utilizando a mesma máscara, né? Só que o AD da rota via OSPF é 110. E o AD, por padrão, esse valor é padronizado, tá, pessoal? Esse valor é padronizado. E o AD da nossa rota estática é igual a 1. O roteador ele não vai colocar, pessoal, as duas rotas ao mesmo tempo na tabela de roteamento. Ele vai desempatar pelo AD, que é Administrative Distance, ou distância administrativa. Por a rota estática ter um AD menor, ela vai escolher a rota estática. Ela sempre desempata essa decisão de qual rota vai entrar para a tabela, baseado no valor da distância administrativa. Perfeito? Então é por isso que a nossa rota estática, quando a gente configurou a rota estática lá para a rede 20, é por isso que ela substituiu a nossa rota via OSPF, porque o AD dela, a distância administrativa dela, é menor que a do OSPF. Então, como é que eu configuro uma floating route? Eu não quero que essa rota substitua a rota via OSPF. Eu quero que ela fique guardada, ela só entre na nossa tabela de roteamento se a rota OSPF, por um acaso, for derrubada, cair. Eu vou remover então essa rota, pessoal, que a gente configurou, que está substituindo a rota OSPF, vou dar um no nela. Se a gente olhar novamente a nossa tabela de roteamento, ó, com do show IP route, só minimizar isso aqui, você vê que a rota OSPF ela voltou, está aqui de novo, lá para o prefixo da rede 20, via R2, ó, via R2. Então a rota voltou. Maravilha. O que eu preciso fazer, então, baseado nesse conhecimento que a gente adquiriu sobre distância administrativa, para fazer com que a rota estática ela fique como rota backup? É só você vir aqui no comando, pessoal, ó. Eu vou soltar o mesmo comando, só que aqui no final eu vou adicionar um valor, eu vou setar um valor na mão
para distância administrativa. Eu vou botar para essa rota uma distância administrativa maior do que a distância administrativa usada para o SPF. Então, nesse caso, essa rota nossa aqui que a gente vai configurar na mão, ela vai perder, né? Ela vai perder para a rota OSPF por ter uma distância administrativa maior e, portanto, ela vai ficar ali guardadinha. E ela só vai aparecer na nossa tabela de roteamento quando a rota OSPF cair. Então eu posso colocar qualquer valor acima de 110. Aqui eu vou botar, por exemplo, um 120. Maravilha. Ele aceitou o comando. Se eu der uma olhada do show IP route, né, no nosso tabela de roteamento, a rota OSPF agora ela continua aqui, pessoal. Tá bonitona. Maravilha. Coisa linda, né? Eu vou simular uma queda dessa rota aqui, para a gente ver a outra rota entrando em ação. Então, beleza. Tá tudo configurado, a floating route está configurada, tá tudo bonitão. O R1 agora, né? Sempre que ele quiser mandar um tráfego lá para a rede 20, ele vai usar esse caminho principal aqui, que é via R2, né? Que é configurado via nossa rota OSPF. Agora imagina que veio um rato aqui e mordeu esse cabo aqui, né? O cabo ficou ruim. Agora eu quero sair via a nossa rota backup. Então vou simular isso agora. Eu vou entrar lá no meu OSPF. Não se preocupem com esses comandos que eu estou soltando aqui, que a gente vai ver quando a gente for trabalhar com rotas dinâmicas. Mas eu vou desligar aqui o meu OSPF, né? Desliguei meu OSPF, simulei aqui uma queda desse caminho aqui de cima. Então vamos olhar para a nossa tabela de roteamento agora, pessoal. Deixa eu dar um do clear IP OSPF process. Ele não atualizou ainda. Clear IP OSPF database. Aqui não tem. Show IP route. Certo. A rota ela tá aqui, é bug do SPF, do bug do nosso laboratório isso aqui, tá, pessoal? Porque assim que eu derrubei o SPF, era para essas rotas via OSPF terem saído aqui da minha tabela de roteamento, né? Só que é porque estamos trabalhando no packet tracer, né? Do show IP OSPF neighbor. Ele está sem vizinhança OSPF, mesmo assim a tabela ela continua aqui, né? Show IP OSPF database. A database também está vazia, mas a rota ela continua aqui, né? Clear. Aqui só tem essas opções mesmo. Bom, galera, em um iOS normal, né? O que teria acontecido? Aqui infelizmente não deu para demonstrar, né? Mas essa rota aqui, nossa, ela teria caído e teria assumido a rota backup lá com a distância administrativa de 120, que foi o que a gente configurou. Perfeito? Isso que era para ter acontecido e aconteceria na vida real caso, né, o nosso SPF falhasse ou o link aqui de cima falhasse, né? A nossa rota estática ela entraria em ação. Isso são floating routes, tá, pessoal? São basicamente rotas backup, um caminho backup para alcançar a mesma rede. Maravilha? Beleza. E vamos para a nossa última rota agora, que são os default routes, né? O que são default routes? Default routes, pessoal, são rotas padrão ali. Basicamente é o seguinte, qual é o raciocínio? E para isso eu vou tirar rapidinho, né? Eu vou remover esse link aqui entre o R2 e o R3 para poder explicar melhor para vocês. Vou remover esse cabo aqui. Essa é a topologia que a gente tinha na aula passada, né? Na nossa primeira aula de roteamento estático, onde o R2, olhando na perspectiva do R2 aqui agora, né? O R2 ele só tinha um caminho de saída para alcançar as outras redes, que é a rede do PC1 e do PC3. Perfeito? Então, qual é o raciocínio, pessoal? Qualquer computador que tivesse aqui nessa subnet, nessa subrede, e quisesse falar com qualquer uma das redes, tanto a rede do PC3 ou do PC1, ele só teria um caminho disponível para enviar essa informação, que seria via R1.
Perfeito? Conseguem compreender aqui? Visualizar, né? O R2 ele só tem um caminho para sair dessa rede aqui, para encaminhar o tráfego para qualquer outra rede da nossa topologia. Né? Quando a gente tem uma situação parecida como essa, a gente não precisa configurar aqui no R2, pessoal, uma rota para a rede do PC1 e uma rota para a rede do PC3. A gente pode configurar o que a gente chama de uma rota default, que é uma rota que abraça todas as redes que estão na nossa topologia, que saem pela mesma perna, pela mesma interface. Então aqui vamos configurar e vamos entender melhor como é que isso funciona. Vou entrar aqui no R2. Vou dar um enable, show IP route. Aqui no R2 o SPF caiu, que era o que eu queria. Deixa eu ver no R1 se ele já caiu também. No R1 tá ainda funcionando, as rotas estão ali na tabela ainda. Mas no nosso R2 aqui, pessoal, a gente só tem rotas do tipo Connected Local. Perfeito. Vou soltar um configure terminal. E a rota default, ela sempre segue o mesmo padrão, tá, pessoal? De configuração. Ela vai ser o IP route, como a gente aprendeu, né, o comando IP route. E ela vai ter o ID de rede e a máscara tudo com 0. Então vai ser 0.0.0.0 e a máscara 0.0.0.0. O que eu estou falando aqui para o meu R2? Né? Para você mandar um tráfego para qualquer rede, isso significa qualquer rede, pessoal, tá? Todas as redes do planeta Terra. Você vai mandar esse tráfego para o R1. Então o IP da giga 0/0/0 do R1 é o 10.0.12.1. Então vamos configurar aqui, ó, nosso R2. 0.12.1. Então essa é a lógica, pessoal. Então, de novo, o que a gente está dizendo aqui para o R2? Qualquer tráfego que você quiser mandar para qualquer rede do planeta, você vai soltar via R1. Porque o R1 é a única perna de saída para as outras redes na perspectiva aqui do R2. Para alcançar essa rede aqui, o R2 tem que mandar para o R1. Para alcançar essa outra rede aqui, o R2 também tem que mandar para o R1 e o R1 mandar para o R3. Então tudo depende dessa conexão aqui com o R1. Por isso que a gente pode criar, né, essa rota default aqui. A gente vai dar um Enter. Maravilha. Vamos soltar um do show IP route, né, para a gente ver essa rota. E aqui ela entrou na nossa tabela de roteamento. Código S, que é uma rota do tipo estática. E reparem esse asterisco aqui, pessoal, que vem depois do S. O que significa isso? Significa que essa rota que a gente configurou, ela ganhou a eleição como rota default. Né? Vocês reparem o seguinte, eu não falei para vocês que a decisão do roteador de escolher entre uma rota e outra, né? A primeira decisão dele depende do tamanho da máscara, que é a especificidade do prefixo da rede, né? Reparem que a rota estática ela tem um número mais baixo possível, ou seja, ela sempre perde para qualquer outra rota. Né? Se o roteador tiver que escolher entre uma rota que ele tem na tabela de roteamento e a rota estática, a outra rota sempre vai ganhar, porque o prefixo da nossa rota estática é o menos específico possível, dentre todos, é um /0. Né? Ou seja, ele sempre vai ser aquela rota nossa de alívio, de fuga. Por exemplo, eu tenho que mandar um tráfego lá para uma rede. Eu não tenho nenhuma entrada na minha tabela de roteamento, mas por último tem a rota estática para nos salvar. Então ela sempre, né, ela sempre vai salvar a nossa pele, vai ser sempre a última rota a ser escolhida. Justamente por conta desse prefixo nada específico, que é um /0. Né? E isso é uma rota default. Esse códigozinho aqui de asterisco significa que a nossa rota ganhou a eleição como default. Está bem aqui, ó, o asterisco Candidate Default. Né? Na verdade, pessoal, o asterisco significa que ela é uma candidata, tá? Perdão. Quem vai dizer que ela ganhou é essa frase aqui em cima que eu disse que eu ia explicar na aula passada e não acabei explicando. Ó. Gateway of Last Resort. O que significa isso aqui? Né? A porta de saída, o último recurso para encaminhamento de tráfego é justamente essa rota que a gente configurou. É o Next Hop 10.0.12.1 para a rede 0000.
Então é justamente essa rota aqui. Maravilha. Então é isso, pessoal. Isso é rota default. Perfeito? Eu acho que encerramos aqui nossa aula. Ficou grande pra caramba. Eu espero que eu tenha conseguido passar todos esses conceitos aí de forma clara para vocês, pessoal. Se não, peço desculpa, tá? Tentei dar o meu melhor. Se ficou alguma dúvida, manda um comentário. Deixa um comentário que eu vou ficar feliz em responder, né? E no mais é isso. A gente encerra por aqui rotas estáticas. A próxima aula vai ser sobre rotas dinâmicas com o SPF. Então a gente vai aprender como configurar o SPF, como analisar também a tabela de roteamento. E no mais é isso. Grande abraço e até a próxima.